sejam muito bem-vindos ao nosso curso de hermenêutica. Nós estamos na aula 4. Hoje vamos trabalhar com a interpretação histórica e cultural do texto bíblico. Interpretação histórica e cultural do texto bíblico. Aos irmãos que estão nos assistindo pela internet, Deus abençoe vocês. Que o Senhor seja com vocês aí nas vossas casas. Deus abençoe em Cristo Jesus. A aula de hoje, interpretação histórica e cultural do texto bíblico. Amém, queridos? A interpretação histórica e cultural, irmãos, é aquela que a gente olha para o texto que nós estamos analisando, nós vamos olhar para o seu ambiente, nós vamos olhar para o local onde ele foi escrito, nós vamos trabalhar em que lugar ele foi escrito e em qual momento da história em que ele foi escrito. Isto é o contexto histórico e cultural que envolve um texto. Para os irmãos terem noção do que é isto, nós temos que entender que, por exemplo, um escrito de alguém que está vivendo uma guerra, que está dentro de um país que está em guerra, se ele escreve alguma coisa, naquele momento, é muito provável que aquele escrito vai ter uma carga emocional envolvida nele, pela vivência que ele está vivendo naquele momento, do que se ele tivesse um país que estivesse completamente em paz. É por isso que o contexto histórico e cultural é muito importante para a gente definir sentido e determinar significado de um texto. Grant Osborne, no seu livro, ele define o aspecto histórico como um aspecto diacrônico. O que é diacrônico? Diacrônico é alguma coisa em linha reta que evolui. Um passo de cada vez ele vai evoluindo. Isso é diacronia. Ao contrário de sincronia ou sincrônico, que é algo que ocorre simultaneamente. Por exemplo, se nós observarmos a história ela é diacrônica, ela acontece uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Um ano passa depois de outro ano. Um ano vem depois de outro ano. 10 anos se passa, depois vem mais 10 anos, porque é um momento depois de outro momento. Ele é em linha reta, evolutivo, então a gente diz que é diacrônico. Quando a gente fala de sincrônico ou sincronismo, ou a palavra sincronia, nós estamos falando de algo que acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou falando e mexendo nas minhas mãos, isso aqui é sincrônico, porque está acontecendo no mesmo tempo. O aspecto histórico, ele é então diacrônico e ele vai se referindo ao ambiente no qual os autores sagrados escreveram. E ele vai se referir a eventos e tempos dentro dos quais a revelação bíblica foi expressa. Nós precisamos entender essa diacronia dentro das Escrituras, porque um tempo foi o tempo do patriarca Abraão, um tempo foi o tempo de Moisés, outro tempo foi o tempo em que viveu Josué, outro tempo foi o tempo em que viveu o rei Salomão, outro tempo foi o tempo em que viveu os israelitas quando foram levados cativos para a Babilônia. Isto é uma diacronia histórica, uma evolução de tempo histórico, e nós precisamos entender isso, porque os textos bíblicos foram escritos durante esse desenvolver do tempo. Isto é o aspecto histórico que a gente observa nas Escrituras para poder entender um texto bíblico. Os irmãos precisam entender que, por exemplo, na era patriarcal, na era de Abraão, na era de Isaac, na era de Jacó, a vivência, os costumes daquela época, como os clãs de família se desenvolviam, como eles definiam questões familiares, são muito diferentes da época de Moisés, porque na época de Abraão, por exemplo, não havia lei, não havia Torá, não havia nenhum costume estabelecido como nação, porque isso só foi acontecer quando Moisés legislou para o povo de Israel. Então são contextos de tempo diferentes,
E a gente precisa olhar as Escrituras, olhar os textos que nós estamos lendo com essa lente, com esse olhar, porque assim facilita muito o nosso entendimento do que está sendo escrito ali. Tudo bem, queridos? O outro aspecto, que é o aspecto cultural, o que é? Ele é sincrônico, porque o aspecto da cultura, ele está ocorrendo simultaneamente junto com os fatos históricos que estão passando. A cultura ela vai se mostrando e se passando dentro dos eventos de tempo que vai ocorrendo. Então ela é sincrônica, ela acontece simultaneamente com a passagem do tempo. E o aspecto cultural se refere a quê, então, irmão Marcelo? Se refere aos modos de viver, se refere aos costumes, às instituições estabelecidas naquele momento, tudo que caracterizam a sociedade, como eles viviam naquele momento histórico, está contido aqui no aspecto cultural. Então, a interpretação histórica e cultural do texto bíblico, nós vamos observar essas duas linhas tênues para a gente observar o texto escriturístico, o texto bíblico. Nós vamos olhar para a linha histórica que está acontecendo e nós vamos olhar para a cultura que está sendo vivida naquele momento histórico. Tudo bem, queridos? Certinho? Uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente, uma coisa que nós precisamos observar quando a gente fala de interpretação histórica e cultural do texto, é que a gente não podemos confundir esse tipo de interpretação com um método chamado método histórico crítico. Método histórico crítico ou alta crítica, isso são termos teológicos que fazem uma nova visão de interpretação bíblica e não se confunde com o método histórico cultural. Por quê? O que é a alta crítica? Ou o que é o método histórico? O que é isso aí? Irmãos, isso aqui é uma linha de interpretação que foi criada, que ela mexe com a autenticidade do texto, ela mexe com a unidade literária do texto, ela mexe com a crítica do texto. Ela mexe com a linguística, ela mexe com os erros dos copistas, ela mexe com a questão dos originais, se eles, até que ponto eles são originais, até que ponto houve acréscimos nas escrituras ou não, até que ponto esse texto é genuinamente puro na sua mão. Isto aqui é chamado de um método crítico, ou alta crítica, ou método histórico crítico. Nós não estamos trabalhando com ele, tá? Por quê? Porque esse método histórico crítico aqui, ele é muito técnico e ele é muito voltado para os especialistas em linguísticas da área. Então, quem trabalha com os textos originais, quem trabalha com hebraico, quem trabalha com grego, com aramaico, quem está de fato envolto nessas minúcias textuais, é que trabalha com a alta crítica, é que trabalha com o estilo literário, com a temática, se o autor realmente foi aquele autor, ao longo dos anos, como esse livro foi passando ao longo dos anos pelos copistas até chegarem na nossa mão. Isto aqui é alta crítica. O que nós vamos abordar é interpretação histórica e cultural do texto. Nós vamos olhar para a história onde o texto foi escrito e vamos olhar para a cultura que estava sendo vivida naquele momento histórico, para a gente observar e entender um pouco do que os autores sagrados estavam escrevendo e do que eles estavam falando. Tudo bem, irmãos? Pois bem, a união do aspecto histórico e cultural, ela vai nos fornecer então um ambiente, ela vai nos fornecer o que muitas das vezes a gente ouve os pregadores falar. Eles falam assim, o pano de fundo histórico nos diz assim. Quem já ouviu essa expressão? Alguém já ouviu? Algum pregador falando? Ele está pregando de um texto e fala assim, olha, o pano de fundo histórico desse texto é isso, isso, isso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo justamente fazer o referencial à interpretação histórica e cultural do texto. Ele está querendo mostrar que esse texto
foi escrito em algum ambiente da história passada e que nesse ambiente histórico havia uma cultura na sociedade e por esses motivos ele interpreta o texto da maneira que ele faz. Então, o pano de fundo histórico é justamente essa união entre o aspecto histórico e cultural do texto. Quando a gente encontra esse pano de fundo histórico, quando a gente forma essa junção do momento histórico em que o texto foi escrito e o momento e a cultura que era vivida naquela época, quando a gente encontra essas duas coisas, a gente consegue ter uma luz melhor quando a gente olha para o texto sagrado, e daqui para o final da aula a gente vai mostrar exemplos e os irmãos vão compreender melhor. Tudo bem, queridos? Só conceituando, interpretação histórica e cultural é aquela que a gente olha para o ambiente histórico e como a sociedade vivia naquele momento histórico, ou seja, é a união da história, do momento histórico que está ocorrendo naquele momento, com o ambiente cultural ou com os costumes da sociedade que estava vivendo aquele momento histórico. Isto é a interpretação histórica e cultural, a grosso modo, quando a gente vai olhar para as Escrituras. Tudo bem, irmãos? De forma que nós precisamos ter ferramentas para nós podermos buscar essa interpretação histórica. Nós precisamos de ferramentas para a gente olhar para essa cultura, já que está tão distante de nós, né? Já que está tão longe de nós. Por exemplo, como é que a gente vai buscar como vivia a era patriarcal, como se vivia nos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, como se vivia nesses tempos, como era a vivência no tempo do dilúvio. Veja que é muito tempo de história atrás, então a gente precisa de ferramentas para poder buscar esse entendimento. E nós vamos trabalhar um pouquinho delas, porque isso vai auxiliar a gente quando a gente for mexer com uma hermenêutica sadia das Escrituras. Tudo bem, irmãos? A primeira ferramenta que nós temos para buscar, para olhar, é o contexto histórico e cultural. A primeira ferramenta, e muito importante, é o que a gente chama de arqueologia. Essa é uma ferramenta essencial para a gente buscar, procurar entender um pouquinho da história do momento vivido e da cultura daquela época. Arqueologia. A palavra arqueologia, queridos, ela vem do grego arcaio, e é dessa palavra que surgiu na nossa língua a palavra arcaico. A palavra arcaico na nossa língua quer dizer velho ou antigo. Então, a arqueologia nada mais é do que o estudo do velho, a grosso modo, o estudo das coisas antigas, o estudo dos momentos passados históricos. Atualmente, a gente define a arqueologia como a ciência que utiliza os processos de coleta de fósseis, artefatos e monumentos, no processo de escavação, e estuda os costumes, as culturas dos povos antigos, através do que restou da vida desses povos. É isso basicamente que a arqueologia faz. A arqueologia, ela trabalha com o estudo, a vivência de como os povos antigos viveram, através de comprovações científicas que foram deixadas, rastros, vestígios daquela cultura que foram deixadas para trás. Geralmente através de fósseis, né, ossos, arcadas dentárias, artefatos, vasilhas, o ambiente, as casas, documentos antigos que geralmente foram deixados para trás, monumentos, né, que foram deixados, tudo isso faz parte do estudo da arqueologia. A arqueologia vai estudar minuciosamente esses artefatos encontrados, esses documentos encontrados, e à luz do que eles compreendem, à luz do que eles entendem dessas
coletas que eles fazem, eles lançam luz no modo de vida daqueles povos antigos, eles lançam luz no costume da época, na sociedade da época em que são encontrados esses objetos. Tudo bem, queridos? A arqueologia é uma das ferramentas importantes para estudar interpretação histórica e cultural. Pois bem, como que a gente faz para ter acesso a isso? Como que a gente faz para ter acesso a isso? Como que a gente faz? A gente tem acesso a essas informações arqueológicas comprando livros de arqueologias, de arqueólogos que trabalham com o período antigo. Você vai encontrar livros específicos que trabalham, por exemplo, se você quiser só a história antiga das Escrituras, povos antigos das Escrituras, o costume da era de Israel, o costume dos patriarcas, você vai encontrar livros arqueológicos especificamente voltados para essas áreas. Por quê? Queridos, a arqueologia em si é uma matéria muito cara, em primeiro lugar, muito cara. O acesso a nós, aonde nós vivemos, é muito caro e muito raro. Então, nós só temos acesso a essas informações comprando, tendo auxílio de livros e manuais arqueológicos. Se você chegar numa livraria evangélica, você vai encontrar muito material arqueológico. Tudo bem, queridos? Como que a arqueologia trabalha? Como que ela trabalha? A arqueologia, queridos, ela tem um grande problema hoje no mundo. Desde quando começou até hoje tem esse problema. Por quê? Porque como é muito caro, como o trabalho de fazer a arqueologia em si, de escavar, de delimitar um terreno, de você ir para um governo, pedir autorização para cavar determinado momento, quando você precisa disso, como isso é muito caro, as ferramentas é muito caro, para as faculdades montar uma turma, um professor experiente que vá fazer esse trabalho, é muito dispendioso, é muito caro. Então, o que acontece? Muitas das vezes esse trabalho é demorado, muitas das vezes esse trabalho é difícil de se realizar, muitas das vezes leva muito tempo mesmo. Alguns estudiosos falam que, dependendo do campo em que você vai pesquisar, você levaria aí coisa de 20, 40, 50 anos para desenvolver um trabalho de pesquisa. Então isso é muito caro e muito difícil de ser feito. E aí o que acontece? Existe o perigo de alguns historiadores ou arqueólogos encontrarem evidências de alguma coisa que ele quer provar, mas não deu tempo de ele aprofundar, e ele lança essa informação nas revistas científicas do mundo, e posteriormente isso é contraditado. É um perigo que ocorre muito na arqueologia. Então o que acontece? A arqueologia hoje, os arqueólogos de respeito, de renome no mundo, que trabalham de forma séria, cautelosamente, para não ter esse problema, eles fundamentam as suas evidências dos achados que eles encontram, pelo menos de 3 fontes. Por quê? Quanto mais você tiver fontes evidenciando uma verdade, mais séria ela será e menos vai correr o risco de ser refutada. Então, a arqueologia hoje trabalha com pelo menos 3 áreas: tradições, restos materiais e inscrições. Ela trabalha com essas 3 áreas, busca essas 3 fontes para lançar informações concretas ou informações que tenham forte cunho de ser a verdade. O que é tradição? Tradição, queridos, é a evidência escrita. Nós encontramos muito essa palavra na Igreja Católica, né? A tradição, quem já ouviu? A nossa tradição, a tradição católica, a tradição. O que eles estão fazendo referência? Eles estão fazendo referência à evidência escrita de fontes reconhecidas. Há exemplos de historiadores famosos, por exemplo, Heródoto,
Homero, Plínio, Flávio Joséfo, os textos reconhecidos mundialmente como o Antigo Testamento. Isto é tradição escrita. Porque esses historiadores, queridos, esses historiadores viveram há muito tempo no passado, há muito tempo mesmo no passado, e eles historiaram fatos para longe deles. Então o que acontece? Os escritos que eles têm, que nos informam hoje, faz luz a muito do contexto histórico, faz luz a muito da sociedade em que eles estavam pesquisando, e o testemunho desses escritos, quando é casado com algum artefato que é encontrado, você tem que compreender que, se você tem um testemunho de um historiador falando de alguma coisa, e posteriormente você encontra um artefato que comprova aquilo, aquele argumento tem uma força muito maior de ser a verdade. Então perceba, trabalha com tradições, trabalha com restos materiais, que são artefatos, cerâmicas, escrômbulos, todos os objetos da vivência daquela época que são encontrados, trabalhado na arqueologia. E inscrições. O que são inscrições? Inscrições são escritas nos monumentos. Por exemplo, se você for no Egito, você vai encontrar as pirâmides e tudo que o Egito antigo mostra tem alguma coisa escrita lá. Aquilo são inscrições de pessoas que viveram naquela época há muito tempo atrás. Então essas inscrições têm valor muito grande para a arqueologia, para mostrar o comportamento e como as pessoas viviam naquela época. Quando essas evidências que são encontradas são sobrepostas, quando você tem uma evidência que foi escrita, que ela é referenciada na tradição, ou que ela é referenciada em algum objeto encontrado, a arqueologia tem uma força argumentativa muito grande e é difícil de ser refutada. Então hoje a arqueologia trabalha nesse tripé para evitar o quê, irmãos? Para evitar o charlatanismo, porque charlatão existe em qualquer lugar. Existe pastor bandido, existe padre bandido, existe político bandido, existe trabalhadores ruins. Em qualquer lugar você vai encontrar, porque isso é da natureza pecadora do homem. Então, na arqueologia, ao longo da história, ao longo do desenvolver da arqueologia, nós infelizmente encontramos muitos arqueólogos, entre aspas, que falsearam a informação, que mentiram a informação, que até falsificaram provas para comprovar aquilo que eles queriam fazer. Então hoje a arqueologia tem esse cuidado. Nós usamos da arqueologia, obviamente, arqueólogos sérios, para a gente olhar para o passado e buscar o contexto histórico e cultural dos tempos antigos. Tudo bem, irmãos? Tranquilo? Ferramenta número 1, arqueologia, para conhecer a história, para conhecer o costume do povo antigo. Ferramenta número 2, geografia. Geografia. Os movimentos dos povos, a direção que eles andavam, a topografia, o terreno, o modo como o terreno se desenvolve, como era a região de vales, como os córregos, os rios se comportam. Isso é muito importante para a gente entender alguns contextos bíblicos. Por exemplo, você não vai conseguir entender a cultura egípcia e como ela é retratada nas Escrituras se você não entender o quão importante o rio Nilo é para eles. O rio Nilo praticamente é a vida da nação dos egípcios da era antiga. Então, por exemplo, nós precisamos entender de geografia, buscar a geografia bíblica para compreender o contexto histórico, compreender o contexto cultural daquela época. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico para os irmãos terem noção de como a geografia é importante. Porque vamos olhar para Jesus Cristo. Por que Jesus escolheu Cafarnaum? Por que Jesus escolheu Cafarnaum para habitar e dali desenvolver seu ministério? Por quê? A escolha de Cafarnaum, irmãos,
por Jesus para a sua base, vamos dizer, missionária na Galileia, ela foi escolhida justamente com base na geografia. Ela foi escolhida com base como a geografia era dividida naquela época. Por quê? Porque a cidade de Cafarnaum, ela situava a noroeste do Mar da Galileia. Escuta isso. E aqui, nesse local, havia uma grande estrada principal, uma rua principal, que era um caminho comercial, era uma rota comercial que unia o Egito à Mesopotâmia. Então, quando você estava em Cafarnaum, era como se a sua voz, como se o seu ministério, como se aquilo que você fizesse se propagasse de uma maneira muito mais veloz e muito mais rápida, porque a rota estava desimpedida. Havia um caminho que traçava de ponta a ponta do Egito à Mesopotâmia e passava por dentro de Cafarnaum. Escuta. Então, Cafarnaum, queridos, era uma cidade cosmopolita. O que é isso? Havia uma cultura muito misturada em Cafarnaum. Não era simplesmente uma cidade que só tinha um tipo de povo, porque como a rota comercial estava ali, constantemente tinha gente egípcio passando ali, constantemente tinha gente da Mesopotâmia passando ali, o comércio passava por ali, então o tráfico de informações passava por ali. Então a cidade de Cafarnaum, ela tinha um sabor internacional. Ela era um centro natural para aquela época. E é por isso que Jesus escolhe essa cidade. Por quê? Porque Jesus, ele quer propagar o máximo que ele pode a mensagem das boas novas. Perceba que nós percebemos isso através do estudo da geografia do mundo bíblico. Tudo bem, irmãos? Então a gente precisa estudar essas ferramentas, porque ela lança luz no texto bíblico. Outra coisa que a gente estuda, além de geografia, além de arqueologia, é a política da época. Quando a gente estuda os relatos históricos, como por exemplo a história de Israel, a vida de Jesus, é bastante útil a gente conhecer os momentos políticos por trás desses relatos. Por exemplo, você não tem como meditar no contexto de Jesus e seus discípulos sem observar que aquele momento histórico, naquele momento histórico, a nação de Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. A nação de Israel, por exemplo, ela não tinha rei, ela não tinha quem determinava os seus interesses, ela estava subjugada, escrava, por assim dizer, do Império Romano quando Jesus veio. Então, com base nisso, você vai entender muitas das coisas que ocorrem no Novo Testamento a respeito de Jesus, por exemplo. Outro exemplo que nós podemos citar é, por exemplo, o rei Acabe. Na época do rei Acabe, o que a gente tem na época do rei Acabe? A mulher de Acabe casa-se com ele, a Jezabel, e o que acontece naquele contexto histórico? O reinado de Acabe, ele sai de um reino, de uma monarquia, e passa a ser uma ditadura absoluta. Jezabel faz uma ditadura dentro do povo de Israel, e a partir daquele momento, ela retira todo o aspecto religioso da nação de Israel, porque ali havia uma ditadura absolutista que o povo de Israel não podia adorar a Deus. Isso aqui está travado e por trás de um cunho político que estava sendo vivido naquela época. Perceba que nós precisamos observar essas nuances para a gente poder entender um pouco melhor do texto. Outra coisa que a gente observa, além de geografia, além de política, nós observamos a economia da época. O que é economia? Nós estamos falando de dinheiro, desenvolvimento, como que as nações se desenvolviam. E aí nós precisamos entender que, por exemplo, no contexto patriarcal, nós temos um povo vivendo como nômades, é como se fossem ciganos. Eles vivem um pouco aqui, depois eles vão para outra terra, vivem um pouco lá, vai para outro lugar. Eles não têm uma residência fixa. Na era patriarcal era assim. Então o que acontece? Você vai encontrar na era patriarcal eles tendo muito contato
um contato muito próximo com países e com culturas de outros povos. E isso é explicado justamente por essa característica do seu desenvolvimento econômico estar com essa ambiência de ser nômade. Outra coisa que a gente usa para a gente determinar o conceito histórico e cultural, irmãos, além disso tudo, a gente estuda a força militar. A gente estuda a força militar que está por trás de um texto. Os irmãos sabiam que só o termo guerra no Antigo Testamento aparece mais de 300 vezes no texto bíblico? A palavra guerra aparece no Antigo Testamento mais de 300 vezes. Escuta, boa parte das imagens que o texto bíblico nos oferece a respeito de Deus, é Deus como sendo o Senhor dos exércitos, é ou não é? Por quê? Porque essa figura de guerra está muito permeada na cultura dos povos antigos. Como que os povos antigos se estabeleciam? Estabeleciam pela força do seu exército. Constantemente eles estavam em guerra. Inclusive, na época do período do reinado de Israel, na época de Davi e Salomão, existia um período fixo, existia um momento fixo para os reis ir à guerra. Existia um momento do ano que era assim, não, agora é hora da gente medir força com os outros povos. Olha que coisa interessante. E foi justamente nesse momento, nesse período de guerra, que Davi manda o seu reinado e fica em casa. Ele deveria ter ido, mas não foi, ficou em casa e aí deu no que deu, né? A história de Batsabá e a história de adultério que Davi comete ali na história, começa com um erro, porque ele deveria ter ido para a guerra com o seu povo e ele não foi, mandou só o povo. Então o contexto histórico de guerras é muito importante para a gente entender aspectos culturais do Antigo e do Novo Testamento. Perceba aqui, irmãos, nós encontramos, por exemplo, a palavra refúgio muitas das vezes nas Escrituras, nós encontramos a palavra força, a ajuda presente. Os salmos são todos permeados como Deus sendo o nosso refúgio, Deus sendo o nosso escudo, Deus sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Todas essas expressões estão evocadas para os momentos de guerra em que o povo de Israel estava vivendo. Outra coisa que a gente estuda para entender o conceito histórico e cultural de um povo são as suas práticas culturais. Então a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer os costumes familiares. Como assim, irmão Marcelo? Conhecer o ritual de casamento daquela cultura, por exemplo. Como era educada as crianças naquela cultura. Por exemplo, a nação de Israel, por exemplo, no texto bíblico, ela praticava e pratica até hoje a endogamia. O que é endogamia, irmão Marcelo? Endogamia é aquele estado em que o casamento só acontece com pessoas da mesma família ou do mesmo sangue. E a nação de Israel tinha essa preocupação. Isso nasce lá em Gênesis 24:4, quando Abraão chama o seu servo Eliezer e fala assim: vai lá na casa da minha família e traz uma mulher para casar com meu filho. Não permita que ela case com uma mulher estrangeira. E essa cultura, ela foi desenvolvida justamente porque como Deus tinha escolhido a nação de Israel em Abraão, Abraão tem esse cuidado de não misturar com nenhum outro povo e manter a sua raça pura. É por isso que até hoje a nação de Israel, para você saber se você é israelita, para você saber se você pertence à nação de Israel, não é por critério de terra, o critério solis, como é aqui no Brasil. Por exemplo, se você nascer aqui no Brasil e seus pais não estiverem a serviço do seu país de origem, se você nascer aqui, você pode ser filho de japonês, pode ser filho de alemão, se nasceu aqui, seus pais não estão a serviço do país dele, é brasileiro. Por quê? Porque o critério adotado aqui é o critério do solo, mas na nação de Israel, em hipótese nenhuma, o critério adotado lá é o critério sanguíneos. Tem que ter uma raiz de sangue. Então o que ocorre? Pode acontecer de existir um brasileiro israelense?
Sim ou não? Isso é uma pergunta, hein? Eu pergunto, aí vocês respondem. Veja, se os músicos eram levitas. E eu disse, depende. Depende. Se eles têm descendência da tribo de Levi, se tem o sangue deles lá, pode até ter. Mas caso contrário, essa colocação não existe, irmãos. Não dá para a gente chegar aqui, os músicos são levitas assim do nada. Não dá. Por quê? Porque levita, para você ser levita nas escrituras, você precisa pertencer à nação de Israel, ter o sangue da tribo da nação de Israel, da tribo de Levi. Senão não é. Pode ocorrer de alguém que tem o sangue da tribo de Levi nascer aqui no Brasil e ser músico? Claro que pode. E aí esse vai ser levita. Tudo bem, irmãos? Isso tudo está muito evocado com os usos e costumes, com a cultura familiar que é estabelecida no mundo antigo. Costumes materiais, a gente estuda, pode haver informações valiosas, como, por exemplo, como era a arquitetura rural antiga, como que se construíam as casas no mundo antigo, como que era construído os muros de proteções das cidades antigas, como que era isto? Por exemplo, na antiguidade as habitações, as casas, elas eram de um único andar, as construções eram pequenas, retangulares ou quadradas, os pisos eram sujos, as paredes eram tijolo de barro, e eram seladas por camada de argamassa e cal. E aqui isso explica muito o contexto histórico da nação de Israel. Se você ler a Torá, se você ler a lei, você vai encontrar lá que as casas, as paredes das casas, elas davam mofo. Elas davam mofo, e o mofo, muitas das vezes, ele ressequia e ficava branco, e iam possuindo toda a parede. E aí, a cultura hebraica aqui, a lei, se você ler os 5 primeiros livros, você vai encontrar Moisés falando, essa casa está com lepra, e ela deve ser derrubada. Por que isso acontecia? Porque como as paredes eram de tijolos de barro, a argamassa era barro, e tudo era feito de barro, geralmente o que acontece? O capim queria brotar. E às vezes se molhava muito aquela parede, se você molhar muito o ambiente, o que acontece? Ele gera mofo, ou não é? Então o que acontece? Você entende muito das coisas que tem na Bíblia com base nesses aspectos que a gente observa da cultura do texto. Por exemplo, em Mateus 5,15, Jesus vai falar a respeito da luz no velador. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 5, olha o que o texto diz. Cinco 15, olha aí. Jesus falando, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Jesus está falando de candeia, candeia aqui é uma lâmpada. Perceba aqui, irmãos, candeia é uma lâmpada, mas quando a gente fala lâmpada, a gente tem esse entendimento aqui. Mas lâmpada naquela época era um pires, um pirezinho de barro, que você colocava azeite dentro, um pavio no bico da vasilha, um pavio, acendia o pavio e ele ficava pegando fogo. Enquanto tinha azeite, pegava fogo. Enquanto tinha azeite, pegava fogo. Enquanto tinha azeite, pegava fogo. E aí pegava aquela vasilha e colocava, o texto fala alqueire, mas nada mais é do que uma prateleira que ficava numa das paredes do cômodo. Colocava lá em cima e aí, enquanto tinha fogo, tinha luz dentro de casa. Perceba que a luz dessas casas era ruim demais, era ou não era? Por quê? Esse pavio pegando fogo em azeite, queridos,
Dependendo do material que ele era construído, ele apagava constantemente. Dependendo de como ele era colocado, ele não acendia fácil. Para você acender uma lâmpada naquela época dava trabalho. Por quê? Porque não tinha isqueiro nem fósforo. Você tinha que ter aquelas famosas pedrinhas. Tinha que ficar iscando pedrinha lá. Então o que acontece? Por exemplo, ninguém deixava a lâmpada apagar em casa. Sempre tinha uma lâmpada acesa em casa. Por quê? Porque era muito ruim de acender. Era muito ruim de acender. Outra coisa que é interessante notar é que todos os israelitas nesse momento, eles compravam e tinham muito estoque de azeite em casa. Por quê? Não pode deixar a lâmpada apagar, porque é ruim de acender. O combustível da lâmpada é azeite, então todos eles tinham bastante azeite em casa para manter as luzes acesas. Perceba como essa cultura aqui se aplica muito ao contexto de Jesus falando das 10 virgens, lembra? E elas tinham lâmpadas e umas levaram azeite e as loucas, as imprudentes, não levaram azeite. O que deu? Apagou a lâmpada. Perceba aqui, irmãos. Os telhados das casas de Israel, os telhados, eles eram retangulares, quadrados assim, retangulares. Não tinha esse movimento. Eles eram retangulares e eram feitos de barro. Perceba aqui, eram feitos de barro, eram feitos de ramos de árvores de barro, e iam fazendo aquele estrado de barro e ramos, conforme as paredes e o teto. E qual que era o problema disso? O problema disso é que, constantemente, o tempo, a chuva, desgastava muito. E constantemente, como era barro e folhas, como era esse material, nascia mato em cima do telhado, nascia capim literalmente lá em cima. Perceba aqui comigo, leia aqui comigo esse texto de Salmo 129, verso 6. Olha o que o texto diz, Salmo 129, verso 6. Salmo 129, verso 6. Olha o que o salmista diz. Olha o que o texto diz. A minha versão diz assim: seja como a erva dos telhados. Olha o que o texto diz. Seja como a erva dos telhados. O mato nascia lá, que seca antes de florescer. Então, queridos, observa que nós entendemos esse texto hoje porque a gente foi lá pesquisar como que eles construíam suas casas. Percebam aqui, as casas mais ricas daquela época tinham telhados de azulejos helenísticos, e aqui você vai encontrar esse tipo de casa em Lucas 5,19. Lucas 5,19. Para a gente andar um pouquinho mais depressa, a gente estuda aqui os costumes do cotidiano, para a gente entender o contexto histórico, o contexto cultural. Por exemplo, Marcos 7:3-4. Marcos 7:3-4 vai estar evidenciando o costume que os judeus tinham de lavar as mãos. Escuta isso. Os judeus tinham de lavar as mãos, e eles estavam irritados com Jesus a respeito desse costume. Vamos olhar esse texto? Marcos 7, de 3-4. Marcos 7, de 3-4. Vamos ler do 2, 7, de 2-4. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as suas mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Só até aqui tá bom. Olha o que diz aqui, irmãos. Os judeus tinham, principalmente os fariseus, tinham o costume de lavar as mãos rigorosamente.
E todas as vezes que eles saíam de casa, que iam no mercado, que iam lá fora e voltavam para dentro de casa, eles lavavam as mãos rigorosamente. Preste atenção aqui. Mas esse contexto não é um contexto assim de lavar as mãos no sentido de que a mão está suja. Mas era um costume que eles tinham de purificar a sua mão, de ter tido contato com pessoas que não eram da nação de Israel. Percebam. Eles se purificavam que, porventura, se eles tivessem encontrado com alguém no mercado, por exemplo, na feira, e tivesse por um acaso esbarrado em algum gentil, em alguma pessoa que não era da comunidade de Israel, eles chegavam em casa e lavavam as mãos, porque na cultura deles, na percepção farisaica, esse contato com as outras pessoas iriam contaminá-los, o pecado deles ia passar para eles. E aí eles estavam zangados com Jesus, porque Jesus não estava nem aí para isso. Perceba. E aqui você entende o ministério de Jesus, como Jesus está abraçando todo mundo, como Jesus está deixando que todo mundo venha a Ele. Jesus não, os discípulos de Jesus comiam e não tinha problema, não tem negócio de lavar a mão. Por quê? Porque Jesus em outro meio, Jesus está dizendo assim: se vocês vierem a mim, eu não vou lançar vocês fora. Entende isso? Então a gente percebe isso estudando os costumes da época, estudando como que eles viviam. Por exemplo, enquanto os romanos não usavam barbas, romanos rapavam, não tinha barba, romano não usava barba, os judeus deixavam a barba crescer bastante, mas eles tinham que aparar, não era uma barba de qualquer jeito bagunçada, eles aparavam bonitinho, mas um bom judeu tinha que ter uma barba grande. Escuta, isso era o costume. E os jovens gostavam de usá-las longas e onduladas. É tão verdade que se você ainda hoje vê um judeu ortodoxo lá, você vai ver os meninos lá deixando o cabelo daqui crescer. Aí eles deixam o cabelo daqui crescer, eles vão crescendo, eles vão fazendo um cachinho. Quem já viu isso? Já viram isso? Por quê? Porque os meninos não têm barba ainda, então eles deixam aqui crescer, faz o cachinho para ficar aqui. Por quê? Porque para eles, na cultura deles, um homem viril, forte, um homem de respeito tem que ter barba. E ponto. Perceba, já na cultura romana não tinha. Eles rapavam tudo, era limpinho. O que passou para nós hoje já está mais mistificado, né? Hoje você encontra aí barbudo, sem barba, sem nenhum problema. Mas há muito tempo atrás, por exemplo, nas Assembleias de Deus, se você vê um obreiro barbudo, ele era disciplinado. Eu cansei de ver. E aí você perceba, são culturas e vivências antigas, são culturas que os povos vivem, que você precisa estudar para entender o que foi escrito. Porque, por exemplo, se você pegar uma ata de reunião ministerial de 30 anos atrás, e você olhar lá, o obreiro foi excluído porque estava com a barba grande. Você vai olhar para hoje e vai dizer assim: uai, mas não entendi, por que eles fizeram isso? Como que você vai entender? Você vai entender se você chegar lá na cultura daquela época e ver que naquela época não dava para aceitar. Entende isso? Então nós aplicamos esse conceito nas Escrituras para entender o que se passa nos textos bíblicos. A gente precisa entender como que eles viviam, como que eles se portavam naquele momento, para a gente lançar luz em alguns textos das Escrituras. Amém, queridos? Na cultura hebraica, eles eram louvados. Quanto mais a barba era grande, quanto mais o cabelo era suntuoso, quanto mais grande, significava que quanto mais ele tinha isso, mais forte ele era. É muito interessante. E é com base nisso que a gente entende o Absalão. Lembra do Absalão, filho de Davi? O texto vai dizer que Absalão era o mais bonito da sua época. Não é que ele tinha, irmãos, uma beleza extraordinária, mas é porque o cabelo dele era muito avantajado, a barba dele era muito grande, e o texto faz questão de dizer, ele cortava o cabelo uma vez por ano. E quando cortava o cabelo dava, os cachos pesavam mais ou menos, na nossa cultura, 1 quilo e uns quebradinhos. Pensa no cabelo. Era muito.
E na cultura hebraica, quanto mais cabelo, quanto mais barba, mais forte o camarada era. Entende isso? Então, irmãos, perceba que nós precisamos entender a cultura para a gente poder lançar luz a alguns textos. Outra coisa que a gente precisa entender, correndo, né? Meu tempo está acabando. Esportes e recreação. A gente precisa entender essa cultura dos povos, como é que eles lidavam com o esforço físico. E já mencionando que a cultura hebraica e a cultura dos povos antigos eram todas focadas para a batalha, todas focadas para a guerra, todas focadas para o combate, você precisa entender que essa cultura do físico, da força, do esporte, era muito valorizada. Por exemplo, 2 Crônica 12:8 vai falar das características do exército de Israel. E eles eram muito famosos porque eles corriam muito. Eles eram velozes para correr. Você vai encontrar um personagem famoso no mundo inteiro pela sua força física. Quem é? Sansão. Por quê? Evidenciando a sua força física. E no Novo Testamento, Paulo usa muito essa figura do esporte. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, 24, 27, ele relaciona a corrida enfatizando a nossa fé. Vamos dar uma olhada nesse texto? Olha aí comigo, 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9, 24 a 27. Olha o que Paulo escreve. 9, 24 a 27. Olha o que ele diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio... O que ele está fazendo menção, irmãos? Está fazendo menção aos esportes que os romanos praticavam. Olha o que ele diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Aí ele dá o conselho: correi de tal maneira que alcanceis. O que ele está dizendo? Que na caminhada cristã nós devemos ser como os atletas, se dedicar, correr bastante na nossa fé para que nós alcancemos o prêmio da salvação. Veja o 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós a coroa incorruptível. Perceba aqui que Paulo está usando justamente uma figura de vivência da sua época, o contexto de Jogos Olímpicos praticado pelos romanos. Observe aqui comigo, queridos, os costumes, além disso, os costumes religiosos. Não dá para você entender o povo antigo, não dá para você entender muita coisa nas Escrituras sem passar pela compreensão dos costumes religiosos. Aqui, irmãos, fica de passagem que na cultura hebraica e na cultura do Novo Testamento, na cultura dos povos antigos, não existia essa dicotomia que nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos essa dicotomia entre o religioso e o secular, é ou não é? Igreja, mundo. Não existia essa relação, porque o povo antigo era tão religioso, era tão apegado às questões religiosas, que todos eles tinham uma religião fundamental para se basear. Então, a diferença estava em qual Deus eles serviam. Mas não existia essa cultura como hoje. E aí o que acontece? Nós vamos entender as Escrituras à luz desses costumes religiosos, porque a cultura do mundo antigo é muito focada na dimensão religiosa. Por exemplo, na nação de Israel, o povo de Israel, quando eles construíam suas casas, no século I, por exemplo, os judeus oravam 3 vezes por dia. Era costume, 3 vezes por dia. E lá eles recitavam o Shema. O que é o Shema? Shema é Deuteronômio 6, 4 e 5 a 9.
onde que diz assim, ouve, ó Israel, a palavra Shema significa ouvir, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E o que eles faziam? Eles oravam 3 vezes ao dia, e durante essas 3 vezes eles recitavam esses versículos. Escuta, de manhã, à tarde e à noite eles faziam isso. Era costume eles orar em pé, de mãos erguidas e em voz alta. Era costume eles fazerem isso. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, aquela passagem em que o texto escriturístico faz menção entre a diferença do publicano e do fariseu, do judeu. Lembra dessa passagem? Em que Jesus narra, e o publicano chegou e abaixou os olhos, Senhor, não sou digno, e aí o publicano foi aceito. Mas quando foi a vez do fariseu, ele disse, o fariseu chegou, bateu no peito e disse, eu sou fariseu, tal, da linhagem tal. O que ele está evidenciando? O modo como eles praticavam essa oração. Perceba aqui, irmãos, Marcos 1, 3, 5, Jesus praticava essas orações, porque Jesus nasceu nessa cultura. Agora, Jesus fazia diferente, praticava, mas fazia diferente. Por quê? Porque você vai encontrar Jesus sempre indo para lugares remotos para orar, é ou não é? Mas Jesus, além de fazer essas orações dos costumes, ele deu como é que posso dizer, uma reformada na prática. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ia de madrugada e ia embora na oração. Às vezes, quando Jesus fazia um grande milagre, ele subia um monte para não receber glória de ninguém e passava a noite em oração. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo assim, ó, vocês estão orando aí 3 vezes no dia, mas vocês oram para aparecer aí para o pessoal aí, ó. Vocês levantam no meio da rua aí, ó, como fariseu que vocês são, para mostrar para o povo que vocês estão orando. Perceba, a gente entende isso olhando para os costumes que eram vividos na época. Tudo bem até aqui, queridos? Ferramentas para a gente entender e interpretar um texto. Além da nossa aula anterior, onde eu falei de interpretação gramatical do texto, nós usamos também a interpretação histórica e cultural do texto. Perceba, nós unimos essas ferramentas, e quando nós unimos essas ferramentas, nós temos muito mais luz para entender o texto bíblico. É verdade ou não é? Para pensar, só de eu mostrar para os irmãos aqui, alguns pontos e pormenores, a gente entende um pouco melhor o texto que nós estamos mencionando. De posse disso, queridos, eu vou usar alguns exemplos, porque nós temos que terminar a nossa aula hoje às 10h30, por ordem do nosso pastor. Eu vou usar esse tempo que nos resta para a gente lançar à luz em alguns textos bíblicos, para os irmãos entenderem como que a gente trabalha com o contexto histórico e cultural. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 5,40. Olha o que o texto diz, Mateus 5,40 é Jesus que está falando, e ele diz, e ao que demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Só esse texto, como é que a gente entende isso? Perceba, Jesus está falando, se alguém for lá brigar com você, querendo a sua túnica, dá para ele também a capa. Perceba, a gente vai observar esse texto e olhar para esse contexto e dar uma pesquisada no modo de vestir que o pessoal se vestia naquela época, irmãos, para a gente entender isso aqui. Básico assim. E como que era o guarda-roupa básico do judeu naquela época? Um israelita do primeiro século, irmãos, ele usava alguns objetos. Primeiro, ele tinha uma bolsa de dinheiro, um chale, né? Nós ainda temos essa compreensão hoje, né? Principalmente no sul, um chale. Eles usavam, carregavam nessa bolsa um sapato extra, o pessoal era precavido. Na bolsa de dinheiro, um par de sapato extra,
e o guarda-roupa dele tinha que ter 5 peças de roupa fundamental. Passar de 5 peças, o camarada tinha muito dinheiro, mas o básico tinha que ter 5 peças. E uma dessas peças era a famosa capa. O que é a capa? A capa, irmãos, era, na nossa cultura hoje, como se fosse um paletó. É como se fosse a parte do paletó do terno. Só que para eles, essa capa tinha uma importância muito, muito especial, muito fundamental, porque eles usavam ela constantemente, e a capa, quem tinha uma capa, primeiro significado, tinha status na sociedade, porque a capa não era barata. Para se ter uma capa, você tinha que ter status na sociedade. Todo homem bem formado, todo homem bem sucedido, tinha uma capa. Perceba. Segundo, a capa, ela servia como um status de honra para quando você ia no templo. Um bom judeu não entrava no templo de Israel sem estar usando a capa, não dava, era vergonhoso. Vai prestando atenção na história da capa. A capa tinha um grande valor fundamental para o homem, e ele usava ela o tempo todo. E ele usava ela como um cobertor. E tinha até uma lei em Êxodo 22, 26, uma lei mosaica, que dizia que a capa tinha tanto valor que você podia empiorar ela. Se você estivesse devendo uma grana, você podia empiorar ela para poder pegar dinheiro. Ó, para você ver como tinha valor a capa. O problema é que a lei dizia que você podia até empenhar a capa, mas quando chegasse a noite, quem empenhou tinha que devolver a capa. Por quê? Porque era pecado em Israel deixar um homem sem a capa e ele passar frio. A capa era usada para se cobrir, então a capa tinha muitas funções. Muitas funções. Perceba que, quando eu estou dizendo que essa capa era um status social, você vai observar que os mendigos da época, os judeus que estavam mendigando, que eram pobres, o que acontecia? Era costume, o Império Romano dava uma capa para eles. Só que essa capa já não era uma capa de status social. A capa do governo já era uma capa de humilhação, porque o governo estava dizendo, quem usar essa capa tem direito de pedir esmola. Perceba. Então a capa é muito importante no contexto da vivência do armário, do guarda-roupa do povo judeu do primeiro século. Então observe aqui que à luz de Mateus 5,40, à luz de Mateus 5,40, o que Jesus está querendo dizer? Olha o que ele diz: ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, lhe dê também a capa. O que Jesus estava fazendo menção? Jesus estava fazendo menção, irmãos, de humildade, de simplicidade no texto. Perceba, Jesus está dizendo assim, irmãos, aqueles que, se chegar alguém para querer te tirar a túnica, que é a parte de baixo da roupa, alguém querer te tirar tudo que você tem, não fique apegado à capa não, deixa esse orgulho para lá, entrega para ele também. Por quê? Porque Jesus está evidenciando uma nova forma de evangelho, em que tudo é desprendido do orgulho, em que tudo é desprendido desse status social, dessa grandeza que o Israel cultuava muito, essa grandeza exterior. Perceba aqui, a capa tinha um direito social, ela tinha um direito envolvido, a lei dizia que você tinha direito à capa. E Jesus está dizendo assim, ó, em nome do evangelho, em nome do amor cristão, não faça questão, por mais que seja direito seu, dê a capa. Por quê? Porque em nome do amor cristão, do evangelho, em nome disso, os direitos pessoais, em nome do amor de quem nos obriga, de quem quer nos pôr à prova, os direitos pessoais em relação a isso, nós deixamos de lado em relação aos desejos e às necessidades dos outros. Jesus estava ensinando um evangelho bem diferente, irmãos. E é por isso que ele é muito criticado.
Porque enquanto Israel, a nação judaica, enquanto o povo estava estereotipado em um contexto de entrar no templo bonito, em um contexto de ter uma capa exponencial, em um contexto de riqueza, de barba bem feita, de farisaísmo, de levantar as mãos no meio da praça, de se intitular mestre, Jesus ao contrário. Jesus comia com publicanos, que eram inimigos, porque trabalhavam para os romanos, para cobrar impostos dos judeus, era considerado como inimigos do povo de Israel. Jesus trabalhava com eles, com as prostitutas, com os beberrões, e falava: eu não estou me importando com esse negócio de capa. O evangelho de Jesus era muito mais prático e voltado ao amor, minha irmã. Perceba, irmãos, como o costume de a gente olhar, se a gente olhar para o costume da vestimenta da época, como lança luz ao texto, é ou não é? Abra comigo 1 Timóteo 4,13. É Paulo. Paulo está numa masmorra, um presídio, vamos dizer na nossa língua, um presídio federal. Segurança máxima. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. Não, é segunda, perdão. 2 Timóteo 4,13. Se alguém encontrou, lê para mim, por gentileza. 2 Timóteo 4,13. Amém. Olha o que diz o texto aí, irmãos. Paulo está preso. Paulo está preso e a prisão, irmãos, as prisões, elas eram feitas para baixo. Então era para baixo, era um buraco, ia cavando o buraco. E quanto mais segurança máxima for, mais buraco era afundado. E Paulo está lá embaixo, nesse ambiente frio, sujo, imundo, e Paulo está sem a capa, Paulo está com frio, Paulo está com frio, e ele precisa dessa capa. Perceba, que a capa era um item de auxílio, mas Paulo anteriormente já tinha abdicado da capa. Perceba, a capa estava em outro lugar. Por quê? Porque em nome do amor, Paulo já tinha deixado a capa para aquecer alguém. Entende isso? E então agora que Paulo está na masmorra, precisando de ser acalentado, porque senão morre de frio, ele pede para Timóteo: pelo amor de Deus, moço, quando você vier, traz a capa. E ele faz questão de dizer: traz meus livros, e principalmente os pergaminhos, fazendo menção aos livros do Velho Testamento. Então perceba, irmãos, como essa cultura de capa é importante aqui para o povo judeu. Para a gente encerrar a história da capa, Mateus 21:8. Abra comigo rapidinho. O que é Mateus 21:8, para a gente adiantar? É a entrada de Jesus no jumentinho, a entrada triunfal. Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho, e aí, o que acontece? Mateus 21:8. O povo, para reconhecer Jesus, lança suas capas ao chão, para Jesus passar por cima. Olha o que o texto diz. Se alguém achou rapidinho, por favor, me ajuda. Mateus 21:8. Amém, obrigado. Veja que na versão dela diz vestidos, mas no original é a capa que vinha por cima. Por quê? Porque quando o povo estava tirando a capa e lançando aos pés para Jesus passar, o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava dizendo assim: Senhor, eu estou me humilhando aos seus pés, eu estou deixando o Senhor triunfar na minha vida. Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Perceba, irmãos, a importância da capa. Outro texto que é muito interessante é Lucas 4:23. Vamos abrir esse texto. Ainda tem 11 minutos. Ligeiro. Quem encontrou, por favor, me ajuda. Lucas 4:23. Lucas 4:23.
Isso, pode ler. Amém. Olha o provérbio que Jesus vai dizer: médico, cura-te a ti mesmo. O que significa isso aí, irmão? Escuta, na cultura do primeiro século, naquele momento, a medicina era muito criticada, irmãos. Por quê? Porque estavam num processo muito pouco de desenvolvimento. Então, morria muito mais gente na mão do médico do que você possa imaginar. Então, a cultura dizia que os médicos, escuta, os fariseus, os rabinos da época, chegavam a dizer que os médicos eram todos charlatões. Eles até criaram um provérbio, e o provérbio era o seguinte, olha, eu trouxe para vocês. Todos os médicos, olha o que eles diziam, até os melhores mereciam o Geena, que é a palavra para o inferno. Isso aqui eram os rabinos, os mestres judeus falando para o seu povo. Por quê? Porque os médicos, eles eram muito mal vistos, porque a pesquisa médica, irmãos, era muito fraca naquela época ainda, não tinha desenvolvimento. Perceba que na época de Jesus, perceba que Jesus curou muita gente, foi ou não foi? Porque tinha gente doente, muita gente doente lá, irmão, muita gente doente. Aquela história da mulher que vai tocar a orla do manto, olha o que o texto diz, que ela já tinha gastado tudo que tinha com o médico, e o texto faz menção de dizer, e não adiantou nada. Então, quando Jesus diz esse provérbio, esse era um dos provérbios que ele citava, e o outro era esse que Jesus diz, médico, cura-te a ti mesmo. O que significava isso? Significava o seguinte, já que o médico era bom, que ele aplicasse o remédio nele primeiro. Se ele fosse bom mesmo, se ele se curasse, então ele podia curar o outro. E Jesus usa essa expressão porque ele está indo para a sua terra. Ele está indo para a sua terra para pregar o evangelho, e ele está vindo de outro lugar, e nesse outro lugar ele curou muita gente, fez muito milagre, fez uma coisa extraordinária, mas quando chegou na terra dele, como o povo da terra dele não acreditava nele, a incredulidade era muito grande, Jesus fez pouca coisa naquele lugar. Então Jesus diz assim, verdadeiramente vocês vão me dizer esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E em seguida Jesus diz assim, é bem verdade que o profeta na sua casa não tem honra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó, o problema não está em mim, o problema é que eu cheguei aqui e vocês não me honraram. Então, irmãos, perceba que alguns textos nas escrituras, a gente precisa conhecer o contexto histórico, o contexto cultural. Para a gente encerrar, eu quero falar da cultura do casamento. Porque tem uma parábola na Bíblia, né? Mateus 25, a parábola das 10 virgens que evoca o casamento, e eu queria mostrar para vocês como que é interessante a gente analisar à luz do costume e da cultura da época. Como que era feito um casamento? O casamento na época, no primeiro século, era assim, irmãos. Primeiro se fazia o contrato, né? As famílias contratuavam-se, entre o meu filho vai casar com sua filha, beleza, tranquilo, marcava a data, e no dia da data era assim. A noiva saía de casa, ela saía de casa na rua, e ela era acompanhada pelos seus familiares e pelas testemunhas, aqui na nossa cultura, padrinhos, né? E o noivo vinha de outro lugar, para se encontrar com ela, e o destino era a casa do pai da noiva, perceba, o destino era a casa do pai da noiva. Quem bancava a festa? O pai que bancava. Perdão, desculpa, pai do noivo, tá? Quem bancava a festa era o pai do noivo. O destino, saía de casa, o noivo vinha de outro lugar e eles iam se encontrar na casa do pai do noivo. O pai pagava a festa. Escute. Quando chegava no local, nesse trajeto de caminho, eles iam cantando.
Iam cantando, tocando instrumento, fazendo festa, era as tochas acesas no meio do caminho, e era luz, e era fogo, e todo mundo fazendo aquela festa para anunciar que ia ter um casamento. Chegando na casa do pai, a noiva geralmente era transportada em uma liteira. O que é liteira? Liteira é aquela, como é que eu posso dizer? Aquela carruagem em que alguém leva nos ombros. A gente vê muito em filme antigo, lembra? Alguém vai levando nos ombros e a pessoa está aqui, e assim a noiva era levada. E a noiva tinha que estar muito enfeitada, muito maquiada. Quanto mais joias tivesse, melhor. Escuta. A festa era tão aguardada, irmãos, tão aguardada, que era comum que os convidados passassem meses preparando a roupa para chegar naquele evento. Escuta. E aí, conforme Mateus 22:11, é por isso que os convidados têm vestes nupciais, né? Eles se vestiam para aquele momento e levavam a noiva, e o noivo se encontrava com ela na casa do pai. A cerimônia nupcial, na hora do casamento, era chamada de rupá. A palavra rupá significa toldo. Olha como é diferente, né? Toldo. O que é toldo? Toldo na nossa cultura é aquele negócio, né? Tem aquela cobertura que alguém entra debaixo, toldo. Por quê? Porque justamente na casa do pai tinha um toldo mesmo. Era preparado um toldo num ambiente, tinha um toldo, aonde os noivos chegavam debaixo, e nesse momento os noivos ficavam ali, e aqui acontecia a cerimônia de casamento, aonde os familiares chegavam dando palavras para os noivos, os parabéns, dando votos de felicidade, fazendo isso. Isto era a cerimônia de casamento. Por que isso era cerimônia de casamento? Não tinha lá um padre ou um pastor para realizar a cerimônia? Porque na cultura judaica eles já estavam casados. O contrato no início de tudo já é o que estava valendo. E aí as pessoas chegavam naquele rupá, naquele toldo, e começavam a parabenizar os noivos. Escuta isso. E esse costume vem da onde? Esse costume vem lá de Gênesis 24, 67, ou melhor, Gênesis 24, no capítulo todo, aonde a Rebeca foi buscada para encontrar Isaac. Esse costume foi derivado daí. Rebeca foi encontrada e Isaac levou a Rebeca para rupá. Na tradução nossa, uma tenda, mas era um toldo, um rupá. Escuta isso, olha como o costume é muito interessante. Então o casal se colocava diante dos amigos nesse rupá, e aí os parentes recitavam passagens bíblicas, textos de sabedoria tradicional para eles, parabenizavam. Depois disso eles eram deixados, escuta isso. Eles eram deixados a sós, os noivos, para quê? Para consumar o casamento. Tinha que ter uma relação sexual naquele dia lá. Escuta. Então eles iam da tenda para um quarto, um lugar separado, que é chamado de câmara nupcial. E aí, lá eles consumavam a relação, e olha que coisa extraordinária, irmão. Enquanto eles estavam consumando a relação sexual, os convidados estavam fazendo festa, tocando música e fazendo festa. Por quê? Porque quando consumava-se a união, o noivo tinha que sair para fora com o lençol. O noivo tinha que sair para fora com o lençol, mostrando as manchas de sangue para provar que a noiva era virgem, para provar que a noiva era pura. E quando ele mostrava, então, aí a festa quebrava. 7 dias era o mínimo de festa. E é por isso que Jesus teve que dar vinho, lembra de multiplicar vinho, porque o noivo deixou o vinho acabar no meio da festa. E isso era um crime, era a mesma coisa assim, esse noivo não serve, meu Deus, está deixando faltar vinho na festa, imagine depois como é que ele vai sustentar essa mulher. Ainda bem que ele teve a coragem e a ideia fantástica de chamar Jesus para a festa, né, irmão? E aqui fica a dica, né? Você quer que seu casamento vá bem? Deixa Jesus convidado. Porque na hora que faltar o vinho, Jesus dá um jeitinho de multiplicar lá para você. Escuta, e aí depois disso, a festa era consumada, e a partir desse momento, o noivo levava
que agora já era marido com a sua esposa, para a sua casa. Perceba, esse paralelo é muito evocado, e é aqui que nós entendemos o contexto da parábola de Jesus, e eu termino agora, Mateus 25, de 1 a 13. Jesus está literalmente fazendo menção dessa festa de casamento. E aí perceba, eu não tenho tempo para a gente esmiuçar, mas a parábola diz que um noivo vai se casar, e ele vai se casar, e precisa das noivas estarem prontas. Então elas têm que ter lâmpadas acesas para quê? Para elas se prepararem. Por quê, irmãos? Porque não dava para encontrar o noivo de qualquer jeito, elas tinham que se embelezar, tinha que ter muita maquiagem, muita joia, tinha que ter vestido pronto, e não dava para fazer isso no escuro. Então elas tinham que ter lâmpada acesa, e para ter lâmpada acesa, ela tinha que ter azeite na lâmpada. E aí a lâmpada acesa fazia com que ela tivesse o ambiente para trabalhar. E a parábola diz que o noivo chegou, o encontro chegou, 5 foram encontrar porque tinham azeite e se prepararam, mas as loucas que não trouxeram azeite, não tinham como se preparar, estavam no escuro. Pensa na macacada que ia ser chegar lá. Perceba, irmãos. E aí o noivo se encontra e elas vão para as bodas. É a parábola de Jesus. Agora perceba que na parábola aqui, nós traçamos um tipo. Lembra da aula de tipologia? Aqui o noivo é Jesus. A igreja é representada pelas virgens loucas e pelas virgens inteligentes, prudentes. Por quê? Porque no meio da igreja tem gente de lâmpada acesa e tem gente de lâmpada apagada. No meio da igreja tem gente que está com a sua lâmpada acesa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E como ele tem lâmpada acesa, então essa noiva tem condições de se preparar. Ela se adorna. Se adorna com o quê? Com as joias do fruto do Espírito Santo. E ela se adorna e espera o noivo chegar. Quando o noivo chegar, ela vai se encontrar com o noivo. Escuta. Esse encontro da igreja com Jesus é o casamento da igreja com o noivo, faz relação, tipologia com o arrebatamento da igreja. E o cortejo, essa caminhada do noivo que vem em direção à noiva e à igreja, o que é essa caminhada? A nossa fé cristã. A caminhada da nossa fé. Escute. A igreja vem com seus familiares, Jesus vem com os deles. Qual é? Os anjos, lembra? Escute, a noiva se encontra com o noivo no todo, no rupá. Onde é isso? Nas nuvens, aonde acontecerá o tribunal de Cristo e aonde Deus vai analisar as nossas obras e conquistas e vai nos valorar. Escuta, depois disso, o noivo e a noiva vai para a câmara nupcial, para a eternidade, e ocorrem então as bodas do Cordeiro. Perceba, irmãos, tudo isso é significado na parábola das 10 virgens, se a gente observar e acompanhar um simples costume do ritual de casamento da época antiga. Então, queridos, para a gente encerrar aqui, é preciso para a gente interpretar as Escrituras com saúde. Ou seja, o nosso objetivo, não ser enganado e nem enganar ninguém, olhar para o contexto gramatical e olhar para o contexto histórico, o contexto cultural do texto que foi escrito, porque assim nós vamos ter muito mais luz diante das Escrituras. Conselho para os irmãos, vamos comprar livro de geografia bíblica, bota na sua biblioteca aí, geografia bíblica, arqueologia bíblica, usos e costumes do tempo antigo, usos e costumes do Velho Testamento, usos e costumes do Novo Testamento. Todos esses livros estão disponíveis hoje em uma boa livraria. E melhor, hoje em dia, né, você compra tudo pela internet, chega na tua porta. Então a gente não tem desculpa. Se a gente quiser luz genuína nas Escrituras, a gente tem condições de fazê-lo. Amém? Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção, os irmãos da internet, Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração.